sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre o incrível O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. A minha autora favorita da vida para não ficção e, assim, imbatível em todas as leituras que eu fiz desta mulher. Mas antes de mais nada, quero pedir para que você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, sabe? Porque sempre vai ter conteúdo bem interessante por aqui. Não é porque, assim, eu tô falando não, viu, gente? Mas li muita coisa legal agora em setembro e vai ter muita coisa interessante também em outubro, então fique ligado. Peço também para que vocês nos sigam nas redes sociais, porque por lá a gente sempre vai dar spoiler. Então é isso, pessoal, sem mais delongas, bora falar sobre este incrível e impecável livro. Bom, como eu já falei pra vocês, com certeza a Svetlana é uma das minhas autoras favoritas, principalmente porque ela constrói um mosaico de narrativas para contar suas histórias. E assim, eu não sei se você chegou a assistir o vídeo que eu falo sobre Em Defesa da Sociedade, do Michel Foucault, mas lá ele fala sobre um método que é uma proposta filosófica chamada genealogia. E eu acho que a Svetlana, ela consegue trazer esse método histórico, eu não sei se conscientemente ou não, né? Não sei se ela leu Foucault. Mas eu consigo identificar aqui bastante dessa história não linear, sabe? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Svetlana, pra mim, é uma autora como poucas que consegue fugir de uma visão maniqueísta das coisas, sabe? Desse bipartidarismo, de olhar bem e mal, os bons e os ruins. Aqui não é o tipo de leitura que você vai encontrar isso, graças a Deus. Você aqui não vai sair com uma interpretação de que você vai odiar os comunistas ou que você vai amar os comunistas. Pelo contrário, ela vai trabalhar ali com cheiros, com histórias, com sentimentos, uma área bem cinzenta daquilo que é dito por pessoas, entre aspas, comuns. É um retrato polifônico, repleto de vozes contraditórias e que vão contar pra gente a história do que foi a antiga União Soviética. Sendo bem sincera com vocês, foi um livro particularmente muito difícil para ler. A primeira parte do livro eu li assim, devorando o livro, mas são 600 páginas de puro sentimento que é muito difícil de ser digerido. Então é um livro que você vai lutar bastante para conseguir desenrolar ali na narrativa, principalmente na parte final, porque você já tá, assim, passando mal de tantas coisas e tantas informações e tantas histórias tristes que aqui vai contar. Vai contar, por exemplo, histórias de pessoas que tiveram nos países ali tomados pela União Soviética como parte da grande família comunista, né? E assim, é bem pesado como eles se sentiram traídos em uma guerra que você via a Rússia como o grande pai da nação, sabe? Então esses países sofreram muito e aqui conta a história dessas vítimas e é bem pesado. Essa foi uma das partes mais difíceis pra mim, de serem lidas, assim. Mas é um livro que vale muito o esforço, então não desista. Essa leitura é uma leitura que vai te fazer refletir sobre todas as afirmações que você já ouviu sobre o comunismo na sua vida. Seja pro lado positivo ou pro lado negativo, você vai criar na sua cabeça toda uma questão ali ao redor da União Soviética que acho que você nunca teria chegado lá sem essas informações que ela vai construindo aqui nesse livro. Afinal, a gente está falando de um período histórico que foi a consolidação e o poder político da União Soviética de quase 70 anos. Então foi de 1922 a 1921, não vou falar império, né, mas um novo tipo de Estado moderno, assim, sabe? E esse período político afetou a vida de milhões de pessoas e as gerações subsequentes. Então, realmente não vai sair aqui com a opinião de que, nossa, foi tudo um lixo, todo mundo foi pras gulags, todo mundo sofreu muito, foi pra guerra e morreu. Tipo, não é só sobre isso, é sobre a construção de um homem diferente do que a gente vê no capitalismo. E assim, obviamente, eu tenho que fazer aqui uma pequena observação de que eu tendo a trazer versões mais positivas para essa época do que olhar mais para as negativas. Então, assim, obviamente, quando você for ler este livro, você vai interpretar de acordo com a sua bagagem cultural. Eu, por ter uma aproximação maior com pensamentos de esquerda, olharia para esse livro de uma maneira mais à esquerda. Mas, assim, é um livro que faz de propósito a parte contraditória. Então, você não vai sair com muitas certezas daqui de qualquer forma, nem que você seja uma pessoa de direita, por um acaso, caiu deste vídeo, né?
que vos fala. Impressionante dessa autora, que faz com que os seus livros sejam tão importantes e que deu, inclusive, um prêmio Nobel para ela em 2016, se eu não me engano, é que ela acompanha os marcos fundamentais da União Soviética de modo geral. Então vamos retomar aí os principais livros dela. O primeiro foi o Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que fala das mulheres russas que lutaram na Segunda Guerra Mundial, pesadíssimo. Aí a gente vai ter As Últimas Testemunhas, também assim desse período, livros que relatam vidas de exilados e vítimas da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter em sequência Vozes de Chernobyl ali, para falar ali sobre o grande desastre nuclear que aconteceu em Chernobyl e que foi um dos grandes colapsos da União Soviética, porque não sei se vocês sabem um pouco dessa história, mas eles tentaram abafar muito o caso, só que radiação chegou até a Suíça, até Londres, então vários alarmes soaram ao longo da Europa inteira, então não tiveram como esconder o fato de que aquilo realmente aconteceu na União Soviética, um erro gravíssimo e que causou inúmeras mortes, né, que a gente não consegue nem mensurar. E também Os Meninos de Zinco, que foi sobre a guerra do Afeganistão. Então esses livros, eles vão prenunciar o que seria o fim do homem soviético. Então, assim, ela quer mostrar pra gente, em várias perspectivas, em várias narrativas, em vários mosaicos do que foi a União Soviética. Até porque ela é bielorrussa. E para quem não sabe, foi anexo, né, um dos países irmãos ali que fazia parte dessa união, entendeu? Então ela viveu toda essa transição até para democracia, entre várias aspas, que tem lá na Bielorrússia. Inclusive, o atual presidente do país dela, vou deixar aqui o nome dele, ele era um antigo membro do Partido Comunista e tá lá, desde que a União Soviética caiu, e ele até hoje é presidente. Então, necessariamente, ele é um ditador. Mas a Svetlana é extremamente contra e extremamente opositora no governo que tem lá na Bielorrússia. Esse livro ele foi lançado em 2016 pela Companhia das Letras e ele vai narrar pra gente, como eu falei, então, a história de múltiplas pessoas que passaram por esse momento de transformação na sociedade russa. Porque aqui vai contar exatamente sobre a queda do Partido Comunista e o fim da União Soviética, e vai contar essa transição para o capitalismo, vai contar sobre as pessoas que estiveram lá na manifestação, pedindo o fim do socialismo na Rússia. Então, assim, é um mergulho profundo diante de toda essa história impressionante. E as vozes dessas pessoas, elas vão se mesclar e vai mostrar pra gente um grande mosaico de entrevistas, que acho que a marca principal dessa autora. E ela não é muito uma autora que a gente pensa, né, de que vai lá e vai narrar uma história, seja em primeira pessoa, em terceira pessoa. Ela vai dar voz, literalmente, para essas pessoas comuns. Então você vai entendendo a história através dessas entrevistas, que às vezes elas não fazem muito sentido quando você começa a ler. Ou por que estão falando com essa pessoa? Ela está contando uma história de amor e de repente você percebe que tem um contexto histórico ali muito imprensado diante dos sentimentos, da perspectiva daquela pessoa. Então é muito impressionante essa perspectiva e da maneira que ela vai narrar através das entrevistas. E é legal, assim, do ponto de vista jornalístico, não estou falando aqui para o pessoal de comunicação, que não aparece as perguntas que ela faz ao longo da entrevista, apenas um blocão de texto. E é muito impressionante como ela vai induzindo as pessoas a contar mais, a se abrir mais, a levar ali o olhar dela para a União Soviética, fazendo com que essas pessoas caminhem em direção através das perguntas que ela faz e que a gente não sabe, mas que a gente supõe de acordo com a leitura que a gente vai fazendo desses textos. É impressionante a maneira jornalística ali trabalhada. Eu bato palma porque eu não conseguiria nem chegar perto de algo nesse nível de construção de narrativa, sério. Um ponto legal a afirmar aqui sobre este livro é que todas elas têm algo em comum, né? É a mudança drástica de vida, de estrutura social, principalmente de posicionamento ideológico da população de modo geral. É um mergulho literal das pessoas que saem do socialismo e o que acontece com elas quando elas estão no capitalismo. Então, retomando o que eu disse, muitas das minhas interpretações lendo esse livro de maneira pessoal é que para mim foi um lixo a mudança, né? Então para mim foi muito mais interessante as entrevistas que
que comprovam aquilo que eu já acredito. Tem muitas pessoas falando, cara, eu tinha o ticket do governo, ele me dava, eu ia no mercado, enfrentava filas gigantescas para conseguir lá o meu alimento, mas eu tinha assegurado isso. Eu era engenheiro, eu era professora de universitária, enfim, e eu tinha lá maneiras de me sustentar e eu ainda lia bastante, era uma cultura virada para a literatura, para as artes, enfim, e para o serviço ao Estado, como uma parte assim até secundária da vida dessas pessoas. E quando ela vai para o capitalismo, a vida dela transforma tipo da água pro vinho, chega a mendigar na rua, morar em estações de trem. Então assim, ela não esconde este lado de que a mudança para o capitalismo foi muito cruel para as muitas pessoas que viviam, né, no socialismo, certo? Mas também mostra entrevistas de pessoas que quando saiu do socialismo lucrou muito, vendeu calça jeans, virou o rei do jeans, aí conta a história de pessoas que traziam importados para a Rússia que também ficaram financeiramente muito bem. Enfim, tem uma história aqui, conta a perspectiva da mãe que viveu e cresceu no regime soviético e do filho que era novo na transição ali democrática. E a mãe, ela simplesmente fala que vai morrer uma soviética, sabe? E o filho fala assim, eu nunca vou entender a minha mãe e ela nunca vai me entender. Mas eu sei que no passado ela tinha algo grande, uma história grande que ela fazia parte que hoje não é mais assim que acontece. Eu achei essa reflexão muito legal, gente. Vale a pena para você ver essa entrevista que explodiu a minha mente. Apenas para vocês terem ideia de quanta coisa eu marquei desse livro, assim. Acho que a cada 3 páginas eu ficava chocada. Agora, falando um pouco mais da estruturação da narrativa aqui, ele é dividido em 2 grandes partes, né? A primeira parte, ela vai ser intitulada como A Consolação pelo Apocalipse, e reúne uma coletânea, né, de entrevistas de russos que nasceram e cresceram na União Soviética, certo? Então eles vão falar aqui muito da lembrança deles cantando os hinos, do feriado do Dia do Trabalhador, do Dia do Lenin, como eles interpretavam a figura do Stalin, que é muito interessante aqui, um verdadeiro estudo antropológico, porque muita gente aqui viu Stalin como um cara gato. A maioria das mulheres que falavam aqui falaram que achavam ele bonito e queriam mandar cartas para ele, mandava cartas. Até uma entrevista de uma mulher aqui que cresceu no orfanato, que o dia mais importante era o dia que eles mandavam uma cartinha pro Stalin. Vai contar esse tipo de história aqui nessa parte, sabe? E aqui que a gente vai ver os romances, as frustrações dessas pessoas e as impressões daquele momento que elas viveram, né? E é por meio da construção desses perfis que a autora vai retratar a história do regime soviético. E uma coisa muito legal desse livro é que a autora nunca vai te abandonar ao longo da história, sabe? Ela vai te dar uma cronologia da Rússia, ó, não sei se dá pra ver. E aqui ela vai contar pra gente os marcos que ela tá se baseando nessas entrevistas. Então ela vai falar o que aconteceu em 53, a morte de Stalin. Em 68 ela vai contar aqui que as forças armadas soviéticas invadiram a Tchecoslováquia. Em 73 ela vai colocar um marco aqui importante, que foi o lançamento do arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. Foi o primeiro russo a ganhar um prêmio Nobel, inclusive falando das atrocidades que aconteciam na Gulag do Stalin. Então ele vai ser o primeiro a falar para o mundo o que aconteceu, o que acontece na Rússia por dentro. Então, assim, é bem interessante as informações que ela vai passar pra gente cronologicamente. Assim, pra quem gosta de história e lê isso aqui e parte pra leitura, é uma coisa, assim, incrível. Enriquece muito a sua leitura. Por exemplo, ela vai falar aqui do período da democratização, né? Que o primeiro presidente foi o Boris Yeltsin. Ele teve um grande debate, né? Porque o Gorbachev aqui fala bastante das impressões das pessoas sobre o Gorbachev, assim. O Gorbachev, ele tá fazendo lá a perestroika, né? Que é a nova reforma política de abertura da União Soviética de modo lento e gradual, né? Muita gente apoiou e achava impressionante o Gorbachev tá fazendo isso, achavam ele um presidente bem internacionalizado, sabe? E outros, que eram bem soviéticos, achavam ele um traidor da pátria. Tem uma passagem aqui incrível de um velhinho que ele tava cheio de condecorações e chega no Partido Comunista, assim, e entrega a sua carteirinha e fala: eu passei a minha vida inteira no Partido Comunista, eu amo a União Soviética, mas eu nunca faria parte do mesmo partido que o Gorbachev faz parte. Cara,
impressionante, assim, a maneira que eles interpretam as coisas é muito interessante. Então aí ela vai contar pra gente aqui, nessa conteúdo histórico, toda essa transição de datas, né? Tentam dar um golpe, né? O Partido Comunista tenta dar um golpe no Gorbachev, não consegue, ele mantém o poder. Aí abre para novas eleições, onde o Boris Yeltsin ele vai ser eleito. Então, assim, conta das manifestações que aconteceram em frente lá à Casa Branca deles. Enfim, muita coisa aconteceu aqui e, inclusive, a gente vai até chegar na história do Putin, o ex-agente da KGB que vira o atual presidente da Rússia. Tá lá há trocentos anos e ninguém consegue tirar ele, né? Enfim. E é engraçado porque ele representa uma figura do nacionalismo russo, né? Então, a segunda parte aqui do livro, o título vai ser A Fascinação do Vazio, e vai falar sobre a ascensão do nacionalismo russo, né, na figura do Putin. E é impressionante aqui observar que a geração seguinte, né, daqueles que foram às ruas manifestar fora socialismo e comunismo, os filhos dessas pessoas, né, que é da geração aqui do Putin, né, que seria a minha geração, é a galera que tá saindo nas ruas com a camisa do Che Guevara, que fala sobre Cuba, que olha com admiração tanto o Lenin quanto o Stalin. E os pais dessas pessoas que saíram na manifestação, alguns estão arrependidos de ter tirado o socialismo do poder, é muito legal isso. E alguns estão tipo assim, onde eu errei, sabe? É impressionante como as gerações vão passando e a perspectiva e a análise histórica, ela também vai evoluindo e vai se transformando em outras coisas, né? Eu até poderia ler para vocês alguns trechos desse livro. Poderia, nossa, olha essa parte aqui muito interessante, ler esses trechos que são muito preciosos, mas eu particularmente acho que abalaria um pouco a sua leitura, porque você já chegaria com um spoiler que aqui eu acho que nesse caso não é muito bom. Vale a pena você ler ali, se aprofundar ao longo da leitura, você sozinho, né, numa introspecção, assim, histórica. Acho impressionante e imprescindível você chegar aqui de coração e de peito aberto. Com certeza foi uma das melhores leituras deste ano. É um livro denso, tenso, sentimental, mas vale muito a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa review, que eu tenha te incentivado a lê-lo, que é um baita de um livro espetacular. Então é isso, pessoal. Eu espero vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um beijo e tchau!